Eu vou trazer uma palavra bem breve para vocês. Hoje é um dia muito diferente. Hoje é um dia importante. Hoje, na hora do almoço, eu me dei conta que nós completamos 9 meses fazendo essa reunião aqui. E aí, quando eu me dei conta desse tempo, Deus falou fortemente no meu coração: hoje nasce aquilo que eu gerei. Vocês estão entendendo isso, não? Amém. Amém. São 9 meses nós aqui nessa praça, pregando o Evangelho de Cristo para vocês. E eu vejo algumas pessoas aqui desde a nossa segunda ou terceira reunião, não é? E depois desse tempo todo, a gente vai fazer o nosso primeiro batismo. E eu posso falar sem medo de errar, que é o cumprimento de algo que Deus já tinha me mostrado. Porque é o Evangelho que a gente prega, que é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho que incomoda, nos incomoda a mudança de vida. Amém. Nos incomoda entender que devemos viver pelo Espírito e não pela nossa carne. É ou não é assim? É verdade. Nós em nenhum momento viemos aqui pregar o Evangelho água com açúcar. Desde o primeiro momento nós estamos aqui num esforço de trazer a palavra de Deus, aquela que nos incomoda a abandonar os nossos pecados. E não importa se você cai vez ou outra, importa que você está no caminho e lutando contra você mesmo, para deixar tudo isso que Deus não se agrada. Amém? Amém. Vocês estão comigo? Presta atenção que é importante. Eu queria ler Mateus 28, 18 até o versículo 20, que foi a última fala de Jesus antes de voltar aos céus, depois que ele ressuscitou. E diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém? Amém. Isso é motivo de alegria. E nós só estamos aqui hoje, vivendo este momento preparado por Deus, porque um dia, o Evangelho, o verdadeiro Evangelho rompeu a nossa surdez. Um dia fez sentido para nós, e agora, fazendo sentido para nós podemos pregar esse Evangelho para vocês. E depois desse tempo todo aqui na praça, muitos de vocês entenderam e manifestam em suas vidas a luta diária para abandonar os seus pecados. Sim ou sim? Sim. Misericórdia. E hoje é um dia marcante. É um dia marcante porque esse versículo nos mostra que nós precisamos nos colocar debaixo da autoridade de Jesus e na direção daquilo que Ele quer para a nossa vida, a gente caminhar. Ei, irmão, eu sempre falo aqui, é uma verdade. Esse tempo que a gente vive aqui é muito curto, mas a eternidade é muito longa, muito longa. Então nós temos uma escolha a ser feita nessa data de hoje. Escolher nascer de novo para uma vida ao lado de Jesus, ou continuar caminhando ao inferno. É isso que nós vamos escolher hoje. E o batismo, como já falou Rafael, é uma confissão pública de fé. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, diz assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia.
esse versículo nos lembra a importância do arrependimento. Então, quem deve se batizar? Aquele que se arrependeu, confessou os seus pecados e vive hoje uma vida seguindo os passos de Jesus. Dá para entender isso? Hoje não é o batismo de pessoas perfeitas, não. Pessoas perfeitas não existem. Perfeito foi só Jesus. Aleluia. Mas hoje é o dia que pessoas imperfeitas, pecadores, farão uma confissão pública de fé, de que continuarão buscando o caminho de santidade, até que Jesus venha. Amém. Dá para entender isso? Se você acha que você tem que ser uma pessoa perfeita para se batizar, você está enganado. Você tem apenas que ter uma consciência transformada, através do Evangelho que foi pregado aqui todo esse tempo. Se você entendeu a verdade, se você entendeu o sacrifício perfeito de Jesus na cruz, você está pronto para ser batizado. Amém? Amém. Em João 3,5 diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, hoje é o dia em que estamos matando a nossa carne e estamos renascendo no Espírito. Dá para entender isso? E muita gente, mesmo sabendo de tudo isso, ainda tem muita dúvida se é necessário se batizar ou não. Muitos até por uma tradição religiosa. Eu já fui batizado na igreja católica. O batismo bíblico, aquele que o Jesus nos ensina, é o batismo do arrependimento, como eu já disse. E a gente, quando criança, não tem noção, ou muitas até daquelas crianças, dependendo da idade, nem pecado tem. Como que uma criança vai se arrepender de um pecado se não tem nem noção do que é o pecado? Dá para entender? Sim. Mas nós, depois de entendermos a verdade do Evangelho de Cristo, temos a oportunidade de nos arrependermos e tomarmos essa atitude como uma confissão pública de fé, morrendo para o velho homem e nascendo para uma nova vida. Então, se você quer fazer esse ato hoje, esse é o momento. Eu já sei que tem 5 ou 6 aí que deram o nome. Faça isso num gesto de devoção a Deus. Se entregue a Deus, os seus caminhos a Deus. Jesus foi batizado. Dá para entender a importância disso? Olha o que diz lá em Lucas 3:21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, Aleluia. em quem me agrado. Glória a Deus. Irmão, se você quer se tornar filho de Deus, alguém que Deus se agrada, tome esse passo hoje. É um passo muito importante na sua caminhada de fé, assim como foi para mim, para o Rafael e para outros desse grupo. Dá para entender isso? Não por constrangimento, ninguém se constrange a se batizar. Mas se você sente no seu coração que você deve dar esse passo, assim faça. É uma ordem expressa na Bíblia. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então, se eu creio em tudo aquilo que eu ouvi durante esses meses aqui na praça, por que não? É a pergunta. Por que não me batizar? Será que eu me envergonho do Evangelho? Entenda, irmão. Esse é um sinal seu, da sua vida para o mundo caído, de que você morreu para esse mundo e nasceu para uma nova vida. Amém? Amém. Quem está comigo aí? Bora? Eita, glória. Bora batizar? Aleluia.
Vamos lá fazer. Quem vai querer uma